Já. Então, minha gente, retomando aqui o nosso assunto sobre a história do tempo, né? Eu vou colocar aqui uma referência interessante, né? A história começa a partir de 4.000 anos antes de Cristo, né? Quando o homem descobre e inventa a escrita, né? Eu registrei isso aqui, 4.000 anos antes de Cristo, tendo como referência o ano zero da idade cristã, de acordo com o calendário ocidental, certo? Então, olha bem. Então, para a maioria dos estudiosos, a história começa a partir de 4.000 anos antes de Cristo. Mas existem algumas controvérsias em relação a essa questão. Principalmente o seguinte: e antes de 4.000 anos de Cristo não é história? E os registros deixados, as marcas deixadas pelos ancestrais, também não é história? Então, esta polêmica continua no campo científico da história. E, para entendermos essa questão, é necessário que podemos nos reportar aos achados arqueológicos, né? Já que não existia escrita, então tem que existir outra forma de registro que se possa, de alguma forma, extrair elementos comprobatórios da existência do homem ou da sua relação com o ambiente, com a natureza. E aí é onde nós vamos nos aportar nesse momento, não é? Aquilo que não se pode obter através da escrita, se obtém através dos objetos, através dos achados, através daquilo que o homem manipulou e deixou marcas no tempo. Algumas marcas estão expostas a céu aberto, outras estão nas profundezas das cavernas, e outras estão a profundidades incríveis na estrutura do planeta. As marcas que estão a céu aberto são as pinturas rupestres nas paredes das cavernas, da parte externa das cavernas. Mas existem verdadeiras obras de arte produzidas pelo homem pré-histórico nas profundezas das cavernas. Nós temos vários exemplos, tanto no Brasil como em outras partes, em outros continentes da Terra, principalmente na Europa, na África e nas Américas. Então, olha bem, vocês sabem, já estudaram isso na 8ª série, que o homem provavelmente deve ter surgido na África, numa região que hoje é a Etiópia, aquele país que está virado para o lado do Oceano Índico, oposto ao Oceano Atlântico, onde nós geograficamente estamos localizados em relação ao Brasil. A Etiópia fica do outro lado da África, virada para o Oriente, no Oceano Índico. Acredita-se que ali começou os primeiros hominídeos que vai dar origem à espécie humana. Isso carece de um estudo que nós vamos fazer numa aula exclusiva em outra oportunidade. Então, olha bem, foi encontrado nesta região um crânio de uma ancestral pré-histórica. Os cientistas deram o nome de Lucy, uma jovem menina parecida há milhares de anos. Encontrou-se a carcaça, encontrou-se o esqueleto dessa figura que está guardada em algum museu e faz parte dos estudos mais antigos para testar a origem embrionária do homem, certo? Agora, o nosso exemplo aqui de hoje vai ser de um achado aqui no Brasil, que atesta também os primeiros estudos da evolução do homem na América. Provavelmente, essa descoberta vai ser um marco desse campo de estudos, que é os estudos arqueológicos da origem do homem na América. Então, vocês devem ter acompanhado, me parece que foi em 2018, o incêndio que aconteceu no Rio de Janeiro, no Museu Nacional. Essa grande instituição cultural foi sede da monarquia portuguesa, quando o rei veio morar no Brasil, o rei Dom VI. Posteriormente, foi a sede dos governos
dos dois imperadores do Brasil, o chamado Paço Imperial. Fica no centro histórico do Rio de Janeiro. Lamentavelmente, essa grande construção secular foi vítima de uma tragédia, e boa parte do seu acervo se perdeu no incêndio. E lá estava o fóssil de Luzia. Luzia, pessoal, Luzia é um fóssil encontrado na região metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, a poucos metros da capital, a poucos quilômetros da capital, quer dizer, não é? Aquela região de Minas Gerais é uma região muito montanhosa, né, com várias cavernas, com vários sítios arqueológicos. O estado de Minas Gerais é um celeiro, né, de sítio arqueológico que reporta a nossa existência pré-histórica, né, do Brasil, da América Latina. Então, olha bem, este fóssil foi encontrado por um grande cientista alemão e foi resgatado do local onde foi encontrado, e os estudos provam que é o fóssil mais antigo da pré-história sul-americana. E, por sorte, este crânio foi salvo do incêndio do Museu Imperial no Rio de Janeiro. Ele estava guardado num cofre de aço e não foi atingido pelo fogo. O fogo queimou o entorno, mas não queimou a peça mais importante do acervo do museu, que é o crânio de Luzia. Tem até múmias egípcias, né, de 4, 5 mil anos antes de Cristo, né, que foram queimadas, salvou-se o mínimo possível. Mas o crânio de Luzia, encontrado no começo do século XX, lá no estado de Minas Gerais, nos arredores da capital, Belo Horizonte, se constitui no exemplo mais importante, né, de uma passagem da história arqueológica da América e, consequentemente, do nosso país, o Brasil. Certo? E então, eu citei esse exemplo do crânio de Luzia, que é um achado arqueológico. Mas existem outras fontes também para se buscar elementos comprobatórios da existência do homem, do seu labor, do seu fazer, da sua constante, né, superação e, consequentemente, a habilidade que ele foi adquirindo para, usando as mãos, conseguir fazer coisas incríveis, né? Nós temos outros registros, né, dessas passagens, né, contidas em vários acervos de museus do país e do mundo, certo? Um exemplo mais próximo aqui da gente agora, né? Eu disponho do meu acervo, eu guardo um acervo cultural importantíssimo, e ganhei de presente de um grande amigo meu um osso que provavelmente pode ser de um fêmur de um animal pré-histórico. Esse osso foi encontrado aqui na região de Lagoinhas, Alagoinhas, no município de São Pérez do Coribe. Um amigo meu, ao abrir uma cava para fazer o alicerce da sua casa, deu com esse pedaço de osso e ele achava que era uma pedra. Ao remover e passar um material cortante, ele percebeu que não era pedra, um osso fossilizado, todo incrustado de pedacinhos de pedregulho, né, de cascalho, né, de barro, né, aquela coisa bem... Aí ele removeu esse material do buraco, ficou, né, sobressaltado, porque ele percebeu que era um osso, e não é um osso de um animal existente, porque ele é muito pesado, é muito grande, né? E aí então ele guardou isso na casa dele por muito tempo, e ao saber que eu sou afeiçoado a esses registros, né, e por se tratar do meu amigo, ele me presenteou essa peça. Eu já trouxe essa peça várias vezes aqui na escola, no Rolando Laranjeira Barbosa, para expor em semanas de arte e cultura que aconteceram aqui, em várias semanas. Essa peça foi exposta de maneira bem destacada e teve algumas explicações da equipe de alunos que estudaram sobre esse assunto. Eu consegui mostrar esse fóssil para um grande amigo meu chamado Aloysio Cardoso. Ele é espeleólogo, é um especialista em estudos de cavernas. Atualmente ele é aposentado do CRA, Conselho de Recursos Ambientais do Governo da Bahia. E é um grande estudioso, autor de um livro chamado o impacto da imbecilidade humana no trato com a natureza.
Então, trata-se de um grande cientista, Aloysio Cardoso, ele é santanense, e uma figura do maior respeito nosso pelos seus estudos e a sua dedicada, né, atenção à história de tempos imemoriais da humanidade, certo? Esse presente eu guardo em casa, esperando algum dia ter a oportunidade de levar para o Instituto de Pesquisas, quem sabe, o Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, do qual eu estou fazendo contato para ter a oportunidade de obter mais detalhes, né, conclusivos, né, ou então de deduções dessa peça, que é provavelmente o osso de um animal pré-histórico. Segundo o nosso amigo Aloysio Cardoso, ele acha que deve ser de um megatério. Megatério é um animal semelhante à preguiça da era atual, mas naquele tempo ela era gigante, a preguiça gigante, né? Pode ter sido um osso desse animal, porque há outros achados arqueológicos aqui na região encontrados nos estudos realizados pelos pesquisadores que estão acompanhando as equipes de trabalho da ferrovia leste-oeste, ou oeste-leste, aqui em nosso país. A ferrovia que vai começar, já começou, né, a ser construída no estado de Tocantins e vai até o porto de Ilhéus, na Bahia. São mais de 1.000 quilômetros de ferrovia. Então, passa por vários sítios arqueológicos, né, cavernas, montanhas, né, e lugares que não podem ser destruídos. Então, os cientistas acompanham essas equipes de trabalho e vão resgatando o que é possível. Encontraram vários elementos que comprovam a existência de animais pré-históricos aqui na região. Uma equipe dessa empresa de estudos também já teve aqui em nossa escola, em Semanas de Arte e Cultura, mostrando parte dos resultados dessas pesquisas, né? Então, eu citei esses exemplos para vocês entenderem que a história não é só o que está escrito. Existem outras fontes para estudar e atestar o processo evolutivo da humanidade. Então, nós vamos agora assistir a um pequeno vídeo que fala exatamente da descoberta de Luzia na Lagoa Santa, nos arredores da cidade de Belo Horizonte. Vamos ver o filme agora. É um curto documentário. Quem viaja para Belo Horizonte e desembarca no aeroporto de Confins não faz a menor ideia de que a menos de 5 minutos da pista está um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil. Aqui em Lapa Vermelha foi encontrada Luzia, talvez o esqueleto mais famoso das Américas. Outra coisa importante dessa região, ao redor de Belo Horizonte, é que aqui praticamente nasceu o estudo da pré-história brasileira. As escavações começaram na década de 70, por meio de uma missão franco-brasileira. Foram encontrados diversos achados e o principal foi um esqueleto feminino, que posteriormente foi batizado com o nome de Luzia. Considera-se que Luzia deve ter em torno de 11.000 a 11.300, já que ela foi encontrada de forma desconectada do ponto de vista anatômico, ou seja, várias partes do seu esqueleto foi encontrado em diversas camadas sedimentares de datações diferentes. Com milhares de anos bem morridos, Luzia virou um ícone da pré-história brasileira. Mas não é só por causa dela que a região metropolitana de BH é importante para entendermos o passado do Brasil. Outro personagem fundamental nessa história foi Peter Lund, um cientista dinamarquês. O trabalho do Lund ele é muito variado, talvez um dos pesquisadores mais incríveis da nossa história, da paleontologia. E ele começa a escavar em alguns lugares aqui da região. E talvez o sítio mais simbólico, né, mais emblemático desse trabalho é exatamente a Gruta do Sumidouro, que fica próximo ao sumidouro da lagoa e que só é possível escavar quando essa lagoa seca.
e de lá foram retirados cerca de 30 esqueletos humanos. Peter Lund era um grande especialista em paleontologia, pesquisava a megafauna pleistocênica, ou seja, mamíferos de grande porte que habitaram o Brasil Central. Peter Lund, ao pesquisar uma das cavidades localizadas atualmente no Parque Estadual do Sumidouro, identificou na mesma camada restos desses animais pré-históricos junto com restos humanos, indicando uma contemporaneidade, ou seja, esses indivíduos coexistiram junto com essa megafauna extinta. De lá para cá, não só ele, mas várias outras expedições e equipes trabalharam em diversas cavidades e grutas aqui da região, extraindo, né, e exumando uma quantidade muito grande de sepultamentos. Então, até 2015, 2016, a nossa conta fechava em cerca de 200 esqueletos humanos do Holoceno inicial. A gente está falando de 10 mil a 7 mil anos atrás. E isso faz com que a região seja considerada realmente uma região muito importante para quem quer estudar o homem na América nesse período, porque apesar da gente encontrar não só no Brasil, mas em toda a América, sítios mais antigos, com datações mais antigas, a gente não tem uma quantidade de esqueletos tão impressionante como a gente tem na região. Ao longo de todo o mês de julho, os pesquisadores estão escavando aqui a Lapa do Santo, em Matosinhos. Hoje está sendo revelado o sepultamento de número 40. Eu estava conversando com o Rodrigo, que são, né, Rodrigo, 2 indivíduos, é isso? Exato. A Lapa do Santo tem poucos sepultamentos duplos, como esse caso. E a gente consegue ver o crânio, né, a cabeça de um dos indivíduos aqui, com a face voltada para o chão, para oeste, enquanto que o outro indivíduo, que a gente consegue ver bem as órbitas aqui, o nariz, como se estivesse virado para vocês, um segundo indivíduo já com a face voltada para leste. O corpo desse indivíduo, aparentemente deve vir por aqui as costas, aqui tem a bacia dele lá embaixo, uma das pernas a gente consegue ver subindo para cá, a perna esquerda, a perna direita, a coxa direita deve estar aqui embaixo, aqui é o joelho dele, esse osso é o osso da perna, né, da canela, e aqui embaixo dessa pedra encontra-se os ossos do pé desse indivíduo. A gente está aqui no Parque Estadual da Cerca Grande, que fica mais ou menos a uns 45 quilômetros de Belo Horizonte, que é um lugar muito importante para a arqueologia. Por exemplo, a gente tem aqui um paredão com quase 500 pinturas rupestres. Né, Leandro? Qual que é a importância dessas pinturas? Essas pinturas são um registro pré-histórico de grupos que viveram na região. São pinturas filiadas à tradição Planalto, embora existam outras tradições presentes também. E o que é essa tradição Planalto? Quais são as características? A tradição Planalto é caracterizada por desenhos feitos predominantemente por pigmentos vermelhos e ilustram animais da região, sobretudo cervídeos. Embora boa parte desse patrimônio histórico hoje esteja protegida em áreas transformadas em parques e monumentos naturais, ainda não há um grande museu nessa região, o que é lamentado pelos pesquisadores. Os fósseis encontrados ao longo de quase 2 séculos de pesquisas encontram-se espalhados pelo Brasil e até pela Dinamarca, que ficou com a coleção de Peter Lund. Mas a maior coleção, incluindo Luzia, estava no Museu Nacional, que foi destruído num incêndio em 2018. Em Minas Gerais, o passado dos povos de Luzia está em cidades como Matosinhos, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, entre outros municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. A própria capital mineira também tem 2 endereços que contam essa história: o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG e o Museu de Ciências Naturais da PUC.
Localizado entre as cidades de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, o Parque Estadual do Sumidouro preserva 150 sítios arqueológicos, entre eles um grande paredão de pinturas rupestres, a gruta onde Peter Lund fez suas primeiras descobertas e também o Museu do Castelinho, uma antiga coleção particular que será reorganizada para visitação. No centro de Lagoa Santa fica o CAALI, que em breve vai ver seu acervo aumentar. Parte do material escavado na Lapa do Santo será enviada da USP para lá. Já em Matosinhos ficam o Parque Estadual de Cerca Grande, o Monumento Natural Vargem da Pedra e a Lapa do Santo, que não são abertos ao público. Em Pedro Leopoldo, a Lapa Vermelha, onde Luzia foi encontrada, também é uma área preservada, mas que não pode ser aberta para visitação. Ali, no chão da gruta, ainda há cinzas de fogueiras feitas pelo homem há milhares de anos. Enquanto lutam pela preservação e divulgação da área, os pesquisadores continuam escavando vários sítios na região metropolitana de Belo Horizonte. E muita coisa ainda pode ser descoberta. Uma característica dos sepultamentos da Lapa do Santo é a grande quantidade de blocos de calcário e alguns espelhotemas colocados sobre o sepultamento, que também acaba sendo como se fosse um marco para a gente identificar outros sepultamentos no sítio, né? Essa área que a gente está olhando aqui, a gente já sabe que tem um outro sepultamento aqui que nós vamos precisar trabalhar no futuro. Aqui tem um outro sepultamento, muito provavelmente embaixo de onde vocês estão pisando tenha mais dois, e isso vai se espalhando por toda essa área. Então, minha gente, vocês ouviram aí, ouviram e viram, né, as imagens, né, da área próxima à cidade de Belo Horizonte, onde é um grande sítio arqueológico e que suscita várias, né, várias teses, vários estudos científicos a partir das descobertas que os estudiosos vão, né, cada vez mais, né, descobrindo, certo? Então, olha bem, vocês perceberam como é minucioso o processo de resgatar da natureza no local onde foi naturalmente, né, deixado aquele objeto ou aquele cadáver e assim por diante, né, os túmulos, né, as chamadas, né, os enterros, né, coletivos e assim por diante que existia na pré-história da humanidade, não é? Neste local aí foi encontrado Luzia, o crânio que está guardado no Museu Nacional, antigo Museu Imperial, na cidade do Rio de Janeiro, que escapou daquele incêndio que aconteceu lá em 2018, certo? Para a sorte da ciência, né, os cientistas conseguiram resgatar essa peça quase intacta, certo? Então isso é uma grande vitória para a ciência, né? Seria lamentável se Luzia fosse destruída e se transformasse em cinzas, né, Maria? Não é, minha gente? Então, esses estudos nós vamos continuar, eu vou trazer mais exemplos em aulas consecutivas, né, aqui durante o ano, e tanto do Brasil como de outras fontes, né, de outras áreas, de outros continentes da Terra, certo? E para dar um desfecho a essa nossa aula de hoje, né, eu vou falar de dois exemplos também aqui na nossa cidade, de fontes históricas que vamos buscar e vamos pesquisar. Não exatamente agora, eu vou apenas citar. Um exemplo é o acervo que dispõe o grande historiador santamariense chamado Hermes Novaes Neto. Hermes Novaes Neto, ele é um colecionador de peças antigas que diz respeito à memória camponesa, à memória da área rural. Então ele vem juntando ao longo de mais de 30 anos tudo que você puder imaginar dos meios de produção do passado que hoje foram substituídos pelas tecnologias modernas. Vou citar aqui um exemplo, né? Um carro de boi, uma casa de farinha, uma roda de fiar, né? Uma casa de produzir,
com todos os equipamentos, a rapadura, né, os derivados da cana-de-açúcar, não é? Um gibão de baqueiro, uma panela de ferro, um pote de argila, tudo isso ele tem lá guardado, conservado, e que está sendo exatamente objeto de estudos, né, de vários pesquisadores, inclusive o pessoal ligado à UFOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia, a Univasf, Universidade Federal do São Francisco, não é? E outras universidades que estão sendo atraídas, né, para estudar e pesquisar esse acervo de Hermes, né? Chama-se Guardados de Hermes, né? Está localizado aqui na rua Teixeira de Freitas, nas imediações aqui próximo à Casa Elda. Ele está organizando esse espaço, futuramente, quando tudo local normal, nós vamos possibilitar uma visita presencial a este local. Outro exemplo é o acervo que eu disponho, falei há poucos minutos aqui. Eu guardo um acervo também de razoável valor histórico para resgatar a história da nossa região no campo da arte. Hermes dedica ao campo das pesquisas dos registros dos camponeses da área rural. Eu me apego mais às questões da arte ligada à área urbana. Eventualmente eu consigo resgatar uma coisa ou outra dos artistas camponeses, mas o meu apego maior, por conta das facilidades e do que foi colocado ao meu alcance, é estudar as pesquisas relacionadas aos estudos históricos, artísticos da cidade. E aí eu guardo um acervo, minha gente, de assim, incalculável valor. Eu posso dizer para vocês que é um tesouro, né? Que eu tenho assim, muito orgulho de ter sido confiado a mim guardar esse tesouro, que posteriormente eu vou colocar também à disposição da visitação pública. Eu estou construindo um espaço na minha casa para disponibilizar esse acervo à visitação pública. Trata-se do espólio, né, artístico, né, do grande escultor santamariense Francisco de Cuiba de Lafuente, em Guarani. Esse nome para vocês não é um nome novo, com certeza vocês já ouviram falar em Mestre Guarani, como ele era assim, chamado e considerado pelos seus familiares e os seus amigos, né? Mestre Guarani. Guarani, um artista genuíno, um artista original, que nunca foi numa escola. Não há registro de Guarani ter ficado um dia na sala de aula. Ele aprendeu tudo sozinho, como ele próprio dizia, né? A arte é um dom que Deus deu ao indivíduo. Ninguém aprende arte, já nasce sabendo e vai ao longo do tempo aprimorando, né? Se isso é verdade ou não, no caso de Guarani é sim, porque ele nunca estudou na escola e hoje Guarani é considerado o mais destacado, o mais importante artista do Vale do Rio São Francisco, e do ponto de vista da divulgação da sua obra, dos estudos realizados pelos avalizados pesquisadores do Brasil e do mundo, Guarani é considerado o santamariense mais ilustre. É uma celebridade nacional e mundial, porque suas obras foram reconhecidas em vida. Guarani teve a sorte de viver 103 anos e só foi descoberto a partir dos 80. Então ele passou dos 80 aos 103, durante 23 anos da sua vida. Ele foi pesquisado, estudado, analisado de todas as formas, não só a sua arte, mas a sua personalidade, e isso está registrado em livros, em teses de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. E eu guardo tudo isso, pessoal. Eu venho garimpando as coisas do Guarani há quase 40 anos. Eu me tornei amigo pessoal dele ao longo de minha vida. Quando eu descobri Guarani, eu era criança, Guarani já tinha quase 80 anos. E os outros anos da vida dele muito próximo a ele. Daí, o próprio, com 101 anos, tem entregue a mim este acervo, que eu guardo com o maior carinho, com o maior cuidado e disponibilizo sempre para pesquisadores, cineastas, estudiosos ter acesso a esse acervo, e alguns estudos já foram realizados a partir do momento em que esse material chegou em minhas mãos. Guarani, com 101 anos de vida, em 1984, ele me entregou esse material. 2 anos depois, aos 103, ele veio a falecer. Então eu guardo esse material como um tesouro, não é? Porque Guarani é a maior celebridade da nossa terra, o homem mais estudado, mais pesquisado, mais divulgado e mais reconhecido do ponto de vista dos seus méritos
em nossa cidade. Eu vou ter um momento aqui, quando voltarmos ao formato presencial, para dar uma aula exclusiva sobre a vida e a obra do grande artista Francisco Micuíba de La Fuente, Guarani. Então, aqui eu encerro essa aula de hoje, com esta boa notícia para vocês, não é? Desses 2 acervos culturais aqui em nossa cidade, que são registros importantíssimos para resgatar a nossa história, tanto a história ancestral como a história moderna e contemporânea da região do Vale do Rio Corrente. Muito obrigado a vocês, um bom dia e boa saúde para todos.